Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre arquitetura e engenharia. E para isso eu trouxe dois especialistas, Laís Souza e Rafael Levada. Eles são sócios diretores da LL Arquitetura. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma honra ter vocês aqui conosco. Acho que a honra é toda nossa, né? Muito obrigado pelo convite. Sim, a gente ficou muito feliz com o convite e para poder falar um pouco do nosso trabalho, né, do nosso escritório também, trazer um pouco desse conhecimento para as pessoas. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como surgiu essa ideia de entrar na engenharia, entrar na arquitetura? Depois, quero saber um pouco mais da história da empresa de vocês. Vamos lá. Primeiro, o escritório começou comigo, Laís, arquiteta. Eu estudei arquitetura, me formei e logo já abri o escritório. Já comecei a trabalhar com projetos. Fiquei por muito tempo trabalhando com projetos, fazendo projetos residenciais, apartamentos, comerciais também. E até que eu reencontrei o Rafael na minha vida, porque a gente já se conhecia lá atrás da escola e a gente acabou se reencontrando na área mesmo, porque o Rafael estava trabalhando com automação residencial. E aí a gente começou a sair, começamos um relacionamento e eu comecei a contar para ele sobre as coisas do escritório, né? As dificuldades que eu tinha como empresa mesmo, porque com a arquitetura tudo certo, né? Os projetos eu domino, eu consigo fazer, mas é a parte de gerenciar tanto o escritório quanto os próprios projetos também. Eu sentia que não estava uma experiência completa para os clientes. E ele me trazia muitas ideias, muitas soluções de parte de gerenciamento, porque ele é engenheiro, né? E já trabalhou em muitas empresas grandes com gerenciamento de projetos. E eu via que isso faltava muito pro escritório, que é uma coisa Aí um complementava o outro, né? Sim, isso. Uma coisa que não tem, né? Normalmente os arquitetos se unem com outros arquitetos e cada um faz um projeto ou trabalham em cima do projeto, mas essa parte falta bastante na nossa área. E aí eu fiz o convite para ele se juntar a mim, já que a gente já estava se unindo na vida Como dizer pessoal. não, né, meu amigo? Como que tudo começou pra mim, né? Eu sempre fui muito apaixonado por carro, por automobilismo, inclusive lindo o capacete do Ayrton Senna. E eu fui me especializando na parte de engenharia mecânica. Fiz engenharia mecânica, fiz tecnomecânica, desenhista de mecânica. Caramba! Tudo para entrar no mundo do automobilismo. E eu acabei entrando na Bosch, só que eu entrei na parte de gerenciamento de projetos. Então, conseguimos implementar algumas melhorias lá, eu liderei alguns projetos, liderei algumas equipes para isso. Só que meu conhecimento foi muito indo para a parte de gerenciamento. E isso acabou ficando muito comigo, ficou impregnado. Depois disso, eu entrei numa empresa de automação residencial e eu fiquei mais na parte comercial. Então, eu comecei a ter muito contato com arquitetos, fui entendendo muito o trabalho deles, eu gosto muito de tecnologia, então comecei já consegui pôr no projeto dos outros arquitetos a parte de automação, sonorização ambiente, falar um pouco mais sobre cinema privativo, essas coisas e tal. E como eu e a Laís começamos a sair, então acontecia que eu saía do meu trabalho, ia para o escritório dela, e a gente começou a trabalhar juntos, via o que estava acontecendo, começava a estruturar melhor para essa parte que ela falou, mais da experiência do cliente, como proteger mais o cliente, como proteger mais o escritório. Então a gente foi desmiuçando um pouquinho as etapas, bem na minha cabeça, né, o escritório de arquitetura ele é uma fábrica de projetos, então sim, eu coloquei bem dentro o conhecimento fabril mesmo, e a gente conseguiu ganhar muito tempo, otimizar toda essa parte também. E aí que surgiu a LL Arquitetura, que é a Laís Souza e Rafael Levada. Então, legal. Sobrenome. Depois de alguns convites, né, eu vi que não tinha escapatória, porque a demanda começou a aumentar, lá estava precisando realmente ter mais apoio mesmo, e como sócio a gente sabe que é muito diferente, né, a gente buscar um funcionário ou você ter alguém realmente lado a lado com você. E no final a gente agora
casou, né? Faz 1 ano que a gente é casado, então Legal. nossa parceria é da vida inteira, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. E no teu caso, da engenharia mecânica, para fazer essa transição para civil, vamos dizer assim, e abrirem, né, o escritório de vocês, o que passou nesse momento de altos e baixos que todo empreendedor tem esse lado, né? Como é que foi essa transição? Então, na verdade, foi um pouco difícil, eu precisei estudar bastante, mas o que eu mais foquei foi os processos da construção civil. Então, as etapas, o que tem que vir antes, o que tem que vir depois. Por quê? E a minha cabeça funciona dessa forma. Então, eu vi que a obra também ela é uma linha de produção. Então, tem etapas que precisam vir em certa hora, depois, quando termina essa, vai uma próxima, e é uma cadeia produtiva. Então, é muito comum uma obra atrasar por uma etapa que foi lá do começo, e às vezes não foi perceptível que iria ter esse atraso, mas quando você vai desmiuçando todo o processo, você consegue identificar os problemas muito antes também. Entendi. Legal. E assim, né, eu vou fazer uma analogia bem quinta série, do meu jeito. Hoje em dia a gente vê a molecada falando assim, pra que eu tô aprendendo Bhaskara, né, se eu não vou usar lá na frente? E aí eu tenho um raciocínio lógico do tipo, é só para trabalhar a parte cognitiva, o raciocínio, enfim. Fazendo essa analogia, o que você aprende na faculdade, você realmente encara no dia a dia, dentro do escritório, dentro da obra, ou de repente fala assim, nunca vi isso, mas vou buscar a solução. Tem essa percepção de vocês de que não aprenderam na faculdade isso? Eu acho que para arquitetura falta realmente essa parte de empresa, né? Gerenciar um projeto, gerenciar um escritório, com certeza. Então isso a gente teve que buscar conhecimento e, por sorte ou pelo destino, o Rafael, já que a gente se uniu, ele tinha muito desse conhecimento que para mim me faltava. Mas da parte de arquitetura, com certeza, muitas coisas eu vi e achava que não ia usar e, de repente, em algum projeto, nossa, ainda bem que teve isso na faculdade, eu consigo usar. Mas realmente essa parte de gerenciamento é uma coisa que a gente busca e agora cada vez mais tem muitas inovações, né? Então a gente vai buscando conhecimento o tempo todo. Também com a entrada do Rafael no escritório, como ele tem essa mente mais de produção, a gente acabou caindo muito na construção de steel frame, né? Que é uma construção mais industrializada. Então isso a gente também busca conhecimento o tempo todo, que não é uma matéria que a gente vê muito na faculdade. Legal. E qual foi o momento, assim, aquele start de que vocês falaram, a LL Arquitetura é uma empresa de verdade, deixou de ser brincadeira, deixou de ser Lego, né? E foi um prédio gigantesco aí. Eu acho que foi quando realmente a gente conseguiu ter todos os processos na mesa. E olhar como um todo, como que funciona, e também a responsabilidade sobre custos. Então, né, um valor de um projeto, ele não sai do nada. Então, como que cobra isso? Como que eu entrego isso para o cliente? Quando a gente conseguiu estruturar tudo isso, é aí que a gente viu que se tornou uma empresa. Porque, como a Laís disse, né, na faculdade de arquitetura não é ensinado, nem na de engenharia também não é ensinado a como você cobrar, como você passar um orçamento, né, como que você... O lado humanizado quase não tem, né? Não, o lado humanizado é zero, principalmente eu acho que na parte de engenharia, né, que é uma ciência exata, a gente fica muito preso em cálculo estrutural, né, momento de inércias. Então, tudo isso deixa a gente muito focado num quadrado. Entendi. E o que eu aprendi com o tempo, que essas soft skills, elas demandam muito, foi a parte da transparência. Entendi. Porque eu acho, hoje em dia, que assim, todo mundo comete erros acontecem, mas vai muito de você ter a parte humana e coragem também de ter as conversas difíceis. E é isso que traz muito resultado, porque assim, você vai ter que ter, você supondo como cliente, vai ter que ter muita abertura comigo para entender também o seu poder aquisitivo, quanto que a gente pode investir nessa obra e tudo mais. E eu também tenho que ter essa transparência, dar essa volta
para falar se dá, se não dá, quais estratégias nós temos que usar, aonde a gente vai economizar ou não. Isso tudo são coisas que ela vem muito com contato. Você acaba pegando... É o dia a dia ali, né? Dia a dia. Isso, assim, não tem muito como ensinar, eu acho. Eu acho que você... É a vivência, né? É a vivência. E eu acho que também eu percebi que a gente se tornou empresa com a diferença do meu WhatsApp. Porque antes, quando eu tava sozinha e era mais arquitetura mesmo e só isso, o celular não parava. Era cliente o tempo todo perguntando: e meu projeto? Quando que vai ficar pronto? Quando que você vai entregar? Agora, quando a gente realmente virou empresa, ninguém manda mensagem, porque eles já sabem o que tá acontecendo, qual o próximo passo. Então, quando a gente conseguiu implementar isso e a gente tava lá com 2, 3 clientes já com essa implementação e ninguém mandava mensagem, a gente tava tranquilo, a gente podia sair, fazer as nossas coisas, porque tava tudo... Flui normalmente, dentro né? do cronograma. Eu falei, nossa, agora realmente parece uma empresa, eu consigo ter minha vida pessoal, né? Antes era uma loucura. Deixou de ser o eu presa que eles falam, né? E assim, e aí vocês são um casal, e aí eu vou falar porque eu também trabalho com a esposa, né? Então, muitas vezes, mentalmente, é difícil de você separar o casal da empresa ali. E eu faço uma brincadeira, chefe, que é assim: o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço, movimenta a cabeça pra onde quer. Quando existe alguma... vocês discordam de algo profissionalmente, como que vocês entram num acordo? Qual é a forma com que vocês lidam, com o posicionamento de cada um, com respeito, com base? Como é que funciona isso? E se isso acontece com frequência? Eu acho que a gente dividiu muito bem os papéis dentro da empresa. Então, não acontece com frequência, porque quando é da parte ou comercial, financeira, gestão, eu tento não me meter muito e a decisão do Rafael é a que conta. E quando é sobre projeto, sobre estética, sobre qualquer coisa nesse sentido, ele também tenta não influenciar muito. Mas às vezes acontece de eu ter uma opinião para dar, e a gente tem bastante sinergia nesse sentido. É bacana de isso. Conversar, de colocar os pontos, ver qual que é o melhor a se tomar. É muito difícil ter um choque, né? É muito setorizado, né? Então eu fico com toda a parte administrativa, que a Laís falou, e a Laís é a diretora técnica. Tá. Então não posso eu, né, como diretor administrativo, me meter na parte da diretora técnica. Ela é a autoridade no assunto, então ela que vai decidir com as meninas lá. Esse respeito é importante também, né? Tô falando no lado profissional. Não, mas inclusive às vezes precisa tomar uma decisão financeira, né? Porque precisa diminuir um pouco o valor do projeto. Então cai no que eu escolhi pro projeto. Entendi. Ele fala comigo, eu vou atrás de outras alternativas, eu encaixo tudo dentro da estética que já estava combinada com o cliente. Então a gente não entra muito assim, invade, né, o espaço do outro. Às vezes a gente pede opinião um do outro, mas sempre é muito claro o lugar que cada um pertence. Então, claro, às vezes ela me mostra algum projeto de interiores ou arquitetônico, a gente vai conversando, olha algumas referências, mas a última palavra sempre é da Laís, nesse ponto. E se for algo de processo ou de um prazo que a gente passou pro cliente, tem que ser cumprido, daí essa parte já eu que dou a palavra final. E tá tudo bem, porque a empresa já nasceu assim, não foi algo que a gente precisou, tá? Então, como já é uma identidade da empresa, não teve esse choque. Legal, top. Inclusive, né, o trabalho acaba até ajudando um pouco no relacionamento. Porque às vezes a gente com vocês, né, como que é. É legal, não? É legal sim. Às vezes a gente brigou e precisa ir atender um cliente. Eu não vou brigado, demonstrar, e aí passa o tempo, a gente vai falando do trabalho. Quando volta, a gente tá esquecendo. Vai diluindo, exatamente. Vai diluindo. Então, assim, a gente consegue, acho que, tirar muito lado positivo das duas situações. E uma coisa, eu particularmente, o que eu acho legal de trabalhar em casal, essa parte também eu achei importante, é assim, quando você fala assim, um exemplo, o Marcelo lá do podcast... Aí você vira e fala assim, de quem que esse cara tá falando? Ou vice-versa. Mas quando vocês têm o mesmo cliente em comum,
tem a característica, tem o formato, o local, fica mais fácil para os dois entenderem, porque chega uma hora que se a pessoa não tá junto, ela vai dissipando o pensamento e que horas que eu vou falar do meu assunto. É mais ou menos pra isso, dentro do seu universo, né? Exatamente. Isso é muito legal. E também porque a gente fica montando estratégias, assim, o tempo todo. Às vezes a gente vai sair pra jantar, o jantar vira uma reunião de sócios, mas pra gente legal. não incomoda, né? Que Não é legal. aquele negócio de, não, tem que estipular um tempo pra não ficar falando de trabalho. A gente gosta. Mas eu acho, isso daí é muito particular de cada um. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se metem demais num relacionamento aonde não se vive. Se vocês permitem isso, tá tudo ok. Isso é importante. Sim. Eu penso assim. Não, com certeza. Então, até quando a gente começou, né, tava noivo e com o escritório junto, eu ouvia mais da parte dos homens, né? Nossa, tá doido, ficar o tempo todo trabalhando com a minha esposa e tudo mais. Mas eu vejo isso também como uma grande vantagem, né? Que empresa que tem os dois sócios trabalhando juntos para... Se você Pro bem for meu cliente, comum, pra lógico. você, Lógico. 24 horas por dia. E assim, a gente tá junto por um objetivo, né? A empresa é um meio pra gente atingir esse objetivo. Então, eu sou muito do mantenha leve. Exato, As pessoas perfeito. leves, É sobre os isso. problemas todo mundo Vão tem acontecer. problemas, vão acontecer. A gente vai conversando e vai diluindo tudo isso nas nossas conversas. Então, seja num jantar que acabou virando, né, de trabalho, não. Mas às vezes a gente sai muito melhor de um jantar que era pra ser algo pessoal, que virou de trabalho, porque era um problema que a gente conseguiu resolver. Às vezes o jantar, pra alguns, é bater cartão. Sair pra jantar com a minha esposa ou meu marido, né? Exato. Mais ou menos E isso. às vezes você precisa de um ambiente mais descontraído, Claro. pra você ter também uma sacação, não ficar só preso ali Exato. no computador. Então isso é muito bom. A gente faz muitas viagens de negócios que a gente já aproveita e curte o lazer. Ou algumas viagens de lazer e curte também o trabalho. Então a gente vai num restaurante bacana. Como que a gente não vai ficar reparando, né, na decoração, É claro, iluminação? é óbvio, Então, é natural. isso é natural. Então acontece dos dois lados. Tanto no profissional a gente fica reparando, quanto tá trabalhando, fica reparando no pessoal também. Então isso também é uma coisa que eu que passo os orçamentos, por exemplo. Tá. Por quê? A Laís é minha esposa, admiro ela demais. Então é uma maneira mais fácil de eu vender um projeto que ela faz, porque tem o brilho no olhar. Tem Sem aquela dúvida. admiração. E às vezes, quando você é sozinho, é muito difícil você se vender, Exatamente. né? Porque tem aquela coisa da sua autovisão, que acaba impedindo, tem diversas questões psicológicas sobre isso. Mas quando você vai o do outro, ainda mais alguém que você admira, então isso também ajuda muito. Legal. E da padaria Kelly, foi você que fez? Foi eu que fiz. E eu não tô pra jogar confete. Eu nem sabia no contexto. A gente conversou primeiro com o Rafael. Cara, eu achei incrível. Eu gosto muito de observar, mas não com um olhar técnico. Um olhar de beleza mesmo. Ficou bem legal Uma lá. atmosfera gostosa. E assim, eles parece que estavam com um desafio ali da... Como é que chama a parte de fora? O deck, né? E aí tava dando tudo certo, estavam colocando as cadeiras de volta, enfim. Então ficou bem bonito. Parabéns. De verdade. Obrigada. Foi um desafio pra nós, mas a gente amou fazer. Legal. E você comentou de pensar no cliente, né? A forma de quanto ele tem, o investimento, o pensamento. Vamos falar em questão de alguns erros, né? Qual é o erro mais comum, o erro mais caro, de repente, na visão ali do cliente antes de começar a obra propriamente dita? Ótimo. Então, eu vou dar um exemplo para você. O que geralmente acontece? A pessoa tem um terreno, eu tenho esse terreno. Agora eu vou construir e eu quero a casa assim. Tá. Essa ordem já tá errada. Você primeiro tem que saber que tipo de casa você quer, que tipo de construção você quer, e depois você vai atrás do terreno. Porque não adianta, a gente tem até um cliente que ele quer uma casa térrea, o terreno dele não era o dos melhores, e só de terraplanagem, muro de arrimo já foi mais de 100 mil reais. Então, E em Jundiaí, pergunta, é pior por causa de ser muito desnivelado? os terrenos planos, eles são mais difíceis de se encontrar. Tá. Então, esse é o erro mais comum, porque
às vezes tem um lançamento de um loteamento, alguma coisa, e a pessoa tem um olhar mais para investimento, compra aquele terreno e depois no futuro vai construir. E às vezes aquele terreno não é ideal para uma casa, nesse exemplo, uma casa térrea. Entendi. Então você tem que preparar o terreno antes de fazer essa construção. Então o que eu vejo hoje, esse é o erro mais comum, que é o primeiro passo. Então Entendi. já começa Tem que ser inverso, né? Você primeiro... Exatamente, você primeiro tem que entender que tipo de casa você quer ou que tipo de casa é ideal para esse terreno. Então isso é até um serviço que a gente oferece, que é isso que eu falei de se colocar muito no lugar do cliente, que a gente dá uma consultoria de escolha de terreno. E é exatamente isso. Que momento de vida você tá? Então, se são um casal um pouco mais velhos, a gente já pensa no caso de uma casa térrea, né? Ou a gente vai ter que pensar em outras soluções, um elevador, mas hoje em dia eles têm procurado mais casa térrea. Então a gente vai procurar um terreno plano, ou se ele quer uma casa em L, uma casa em U, a gente vai precisar de um terreno mais largo. Como que vai ser essa fachada? Entendi. Então não adianta a gente crescer o olho muito na oportunidade financeira, porque lá na frente esse preço vai ser cobrado. Então não só questão financeira, como tempo de obra, complexidade de obra. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. A gente gosta de falar que a gente tem que... o ideal, né, é você contratar um profissional logo que você toma a decisão. Do exemplo da padaria Kelly também, eles tinham pego só um lado do salão. E aí eles vieram falar com a gente, aí a gente falou, olha, pelo que vocês querem, o que vocês querem fazer, não vai caber tudo aqui. Então eles tiveram que ir atrás para ver se teria disponibilidade do outro lado também, para poder fazer toda aquela abertura e etc. Então, se de repente já tivesse tudo certo e a gente tivesse que encaixar ali, a gente ia ter que... claro, a gente ia encaixar, mas já não ia ser o Já não ia ser o mesmo projeto de base, né? Pro que eles queriam, pro que eles estavam procurando, né? Buscando fazer. A gente até chegou a fazer os primeiros rascunhos ali da padaria quando era um salão só. E mostramos pro cliente que não ia ter espaço pros clientes. Porque a produção deles, a parte... Ia virar uma quitanda, né? E não era a ideia, né? A ideia é que como ali é uma região privilegiada, tem vários condomínios em volta, tem uma demanda grande, e a gente identificou que o público ali tá mais acostumado com certo conforto, com ambientes um pouco mais sofisticados, e assim que a gente entregou essas informações para eles, eles foram atrás e voltaram, ficaram bem felizes, inclusive, de terem conseguido duplicar esse espaço. Claro, teve uma complexidade de obra um pouquinho maior, mas não foi nada que, né, não foi muito desafiador, foi mais uns ajustes. Legal. E eu falo assim, a parte da Kelly é restaurante, é parte de comida, né? Quando a pessoa quer construir uma loja, um restaurante, algo mais diferenciado do que a residência, um lado mais comercial, tem muita diferença no orçamento? Como é que funciona essa pegada de vocês? De orçamento total que você está falando? Pela valorização, né? A grande diferença é que o comercial ele tá sempre contra o relógio. Então, muitas vezes são lugares alugados, como são pontos bons, o aluguel geralmente é tem um valor agregado alto e precisa entrar dinheiro, porque querendo ou não é uma empresa. Então, toda obra ela não deixa de ser um investimento. Tá. Então, as obras comerciais, elas demandam muito de toda a equipe. Inclusive, lá na Kelly, a gente mandava eletricista, ficava até meia-noite, 1h da manhã, porque é contra o relógio. E quando é em shopping, alguma coisa do tipo, só pode se trabalhar de noite. Então, tem essa dificuldade também. Agora, no residencial, claro que todo mundo quer ter a obra o quanto antes, né? Principalmente, vai chegando no final de ano, todo mundo quer passar o Natal e o Ano Novo na casa nova. Sim. Mas é uma pressão que vem do cliente muito menor, porque eu gostaria. O cliente comercial já vem com uma demanda de que eu preciso, tô pagando 30 mil de aluguel. Tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer acontecer. E na balança dele, claro que você vai acelerar a obra, ela custa mais, né? A urgência, ela tem seu preço. Mas para o cliente comercial, você acelerar a obra já não impacta tanto, porque ele tem um aluguel muito alto.
Já um residencial, você vai acabar aumentando muito o custo, às vezes por um conforto de querer mostrar para a família que muitas vezes vai do cliente também contratar o projeto na época correta, que é com antecedência, mas que assim, tá tudo bem se esperar um pouco mais, ninguém vai morrer, sabe? Então tem uma flexibilidade um pouco maior. O tempo é diferente, é 24 horas, mas é diferente. Assim. E é diferente também porque num projeto comercial, né, você contratar um projeto, fazer com um arquiteto, com um profissional, você vai valorizar muito a experiência do cliente. Então, muitas vezes você vai trazer mais lucro para o seu negócio. Entendi. Né? Claro, no residencial é muito importante porque vai trazer ali conforto, estética, sua personalidade, mas para um comercial é de suma importância, né? Para o lucro deles também no final. Então, às vezes se gasta mais, mas tem um retorno muito maior. Na padaria Kelly mesmo, né? Os donos sempre mandam mensagem falando que o pessoal gosta muito, falam que se sentem na Europa. Não, ficou muito legal. Então, já muda, né, e eles comparam com a do centro, por exemplo, né? Muita gente vem falar com a gente que agora precisa fazer na do centro. Já dá o toque, já faz a chamada que precisa ter padrão McDonald's, né? Então, você vê a diferença aí, né? O que faz um projeto de arquitetura. E onde ambos se conversam é na parte do conforto. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. A gente traz soluções do residencial para o comercial. Tá. Então, uma iluminação mais indireta, a temperatura da cor um pouco mais quente, uma sonorização ambiente, mas também bem distribuída para não ser muito alto. Isso tudo vai fazendo com que o cliente ele se sinta à vontade, se sinta bem, e às vezes ele nem sabe o porquê. Então você consegue criar uma atmosfera para acolher esse cliente, e aí ele vai passando mais tempo lá. Vai jogando conversa fora, aí vem o cheirinho do café, vem o cheirinho do pão que fez na hora. E isso vai aumentando o faturamento e as indicações, né? Vamos comemorar um aniversário. Exato. Vamos na Kelly. Vamos fazer uma reunião. Vamos na Kelly. E eu acredito que ele já tem um diferencial muito forte, que é o nome. Quando você... Porque aqui em Jundiaí eu percebo que tem muita... sobrenome de família forte. Falou dos Benassi, falou do F.A. Oliva, alguma coisa assim, né? Marquezine, não é isso? E o nome Kelly, as pessoas já associam que é padaria. Já. Então, ter esse padronizar, eu acho que seria bem legal também para eles. Sim, com certeza. E a gente ficou muito feliz de pegar esse projeto, justamente porque a Kelly, ela tem uma história muito importante na cidade, né? Então... A padaria tem acho que 42 anos já. Eu ia quando criança na Kelly com a minha família. Então foi um projeto que ela teve também muita parte emocional envolvida, né? Então teve muito essa parte também. A Laís conhece, né, uma das sócias da Kelly há bastante tempo. Então teve um aspecto, um cuidado, um carinho também pelo todo o projeto. Porque ele demanda um carinho. Porque é uma padaria muito querida. Sim, é verdade. E continuando falando de erros, vamos dizer assim, às vezes o cliente, ele imagina um determinado valor e acaba saindo por outro. Como que é esse equilíbrio? Como que é essa conversa? Como é que é o demonstrar? A gente sabe que também existem outros fatores, crise, dólar, recessão, uma série de fatores externos que às vezes não está ali no dia a dia. Como é que vocês lidam com isso para que o resultado aconteça e o cliente saia satisfeito? A regra de ouro é a transparência. Então, como que funciona o processo da empresa? A gente faz toda a parte estética. Um dos nossos diferenciais é trabalhar bastante com a escuta. Então, entender um pouco da história do cliente para a gente trazer isso para o ambiente dele. As necessidades da família, se recebe ou não, se tem alguém que tem alguma dificuldade de locomoção. Tudo isso a gente traz junto com o cliente, inclusive a parte estética. Depois disso, a gente vai fazer todo o projeto técnico, que é o projeto que de fato vai para a obra para ser executado. Tá. Com esse projeto eu também consigo pegar os orçamentos. Então, antes de a gente começar a obra de fato, eu entrego para ele o orçamento da obra inteira. Antes até com mais de um fornecedor, para a gente comparar também sempre banana com banana. Então, antes dele dar o primeiro passo de contratar o primeiro profissional, a gente vai ter uma viabilidade financeira desse projeto também.
Inclusive com fluxo de caixa, né? A gente como conversa. o cliente pede, como né? que tá, né, a situação de vocês gostariam de fazer mais valores à vista, mais valores parcelados, se for parcelado... Qual a realidade do cliente, quanto né? vocês conseguem por mês, e a gente tenta encaixar tudo isso dentro da realidade do cliente. Exato. E porque, assim, às vezes a pessoa tem um sonho de construir a casa dos sonhos dela. E às vezes a emoção acaba fazendo com que a gente atropele um pouco as coisas. E com esse trabalho feito, ela de fato ela consegue se planejar para que esse sonho seja concretizado. O nosso objetivo como escritório de arquitetura não é vender o projeto, é que você concretize o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Finalizar a obra. Então o meu também é esse. Só que você vai contratar uma equipe técnica para entrar nesse barco com você. Entendi. O projeto, ele é um meio, ele é uma ferramenta para evitar erros, para evitar desperdícios e de preparação. Às vezes você contrata um projeto, às vezes pode ser até um projeto com valor alto, e você vê que, nossa, realmente, eu não estou preparado. Talvez, quanto que eu perderia de dinheiro se minha obra parasse no meio? Entendi. Então, o projeto ele serve como uma ferramenta de segurança para o cliente. E a gente traz toda essa parte financeira também para o cliente ter a segurança que o projeto vai ter começo, meio e fim. Então, é bacana que a gente pode até dividir por fases a obra e mostrar para ele, ó, nesse mês vão tanto. Claro que existe uma margem de erro, tanto para cima quanto para baixo. Mas para ele se sentir seguro que aquilo é possível para ele. Porque o mercado da construção civil, ele é muito carente dessa parte de confiança. Então, principalmente o brasileiro, ele entra já com o pé atrás. Porque existem muitos relatos de obra que deram problema, o pedreiro que sumiu. Sempre tem essas histórias. Sempre tem. Então, o cliente, ele já chega... Pede adiantado, não paga, não vem, né? Exatamente. Isso. Então, a gente tem toda essa estrutura. Claro que a gente pega orçamento só de pessoas de confiança, de empresas. Tem toda uma perícia técnica pra gente também poder indicar. Até porque o nome da empresa de vocês está em jogo, né? Exato. Então, se eu indicar alguém e essa pessoa pisar na bola, você vai ficar bravo comigo. Claro, uma pessoa. Exatamente. Então, isso é uma parte muito delicada do trabalho, mas que, como a gente sente que tem essa demanda dessa carência por segurança, é onde a gente também bate forte. Né? Trazer essa segurança para o cliente e ele entender que também ele não está sozinho. Legal. A gente está sempre acompanhando ele do começo da contratação do projeto até a decoração da casa dele. A hora que ele entregar a chave e começar a morar, aí a gente depois marca um jantar ainda para quero saber como está a experiência. Inclusive já teve situações que o cliente nos contratou com uma realidade, a gente trabalhou o projeto em cima disso, só que o projeto ele demora um tempo, né? Então às vezes tá esperando a entrega das chaves, enfim. E aí quando chegou mais perto da gente começar a obra, a realidade do cliente acabou mudando por situações pessoais deles. E a gente alterou todo o projeto, tentando manter o máximo possível da estética que a gente já tinha combinado, mas ainda assim para encaixar na realidade dele que ele estava depois. Então a gente, que nem o Rafael falou, nosso objetivo é que ele concretize. Então a gente sempre tá fazendo esse trabalho muito em conjunto com a parte financeira, não é só desenhar o projeto e entregar. Entendi. E baseado nisso que vocês estão falando, aí vai uma pergunta mais pessoal ali. Hoje em dia a gente vê, né, o pessoal entra lá na Shopee e aí tem aqueles móveis todos chiques, o lustre, isso aqui, e aí começa a entrar numa mentalidade da tipo ostentação, né? Pergunto pra vocês se existe essa palavra e se existe, o que significa o famoso luxo silencioso. O que significa isso e se encaixa mais ou menos no que eu falei? Encaixa super, né? Hoje em dia com o TikTok, né? A gente vê muito aquelas trends, parece de rica, enfim. A gente acredita muito, né? Que o luxo, por muito tempo, foi ligado à ostentação. Mas cada vez mais, né? O luxo é algo que você não se pode tocar, você não consegue ter acesso. Eles sempre buscam uma questão de diferenciação. Então, pra gente, o luxo silencioso hoje é a experiência.
Então, como por exemplo lá na padaria, né? A gente tá usando muito esse exemplo porque você foi lá, pôde vivenciar Sim. o nosso projeto, né? Então, como o Rafa falou, iluminação. Eu gostei daquela som. iluminação na parede, olhando pro deck, tem a parede da direita. Aquela iluminação ali com a cor, vou falar do meu jeito, aquela cor mais bege, deu um ar de glamour ali, ficou bem legal ali. Então, toda essa experiência, essa atmosfera, isso é um luxo. Um luxo também é você ter mais calma, você poder vivenciar os momentos. Então, numa residência, né? O que a gente vai pensar em luxo? Não é o lustre, o piso, o porcelanato, mas é tempo com a família. Então, Não é o valor em dólar do objeto, é a vivência, exatamente. o viver o momento legal. Achei Integração dos ambientes, se Top. for o caso dessa família, se eles gostam. Então, é mais essa experiência nesse sentido, né? Esse assunto, ele tem muita bagagem do luxo silencioso. Então, a gente tá numa tendência desse novo luxo. Inclusive, a Casa Cor 2026 agora foi sobre desacelerar. A gente recebe muito estímulo o tempo todo. Então, quem consegue realmente desacelerar, ter um ambiente agradável, hoje é privilegiado. E o novo luxo, ele vem focado nas sensações. Então, uma das formas da gente projetar uma casa é trabalhar os 5 sentidos. Então, tem a questão visual, tem a questão do tato, que a gente vai escolher os tecidos. E sempre que eu falo isso, a pessoa me fala, e o paladar? O paladar é um dos sentidos mais, assim, gostosos de se trabalhar. Porque sempre que você recebe alguém na sua casa, é para uma refeição. verdade. Então, é uma área gourmet, né? É um forno de pizza. Então, traz um pouco da história do gosto do cliente, Que mas legal. um ambiente pensado para isso. E o luxo, hoje é isso. Tem muito projeto ruim escondido em materiais nobres. E tem muito projeto bom com materiais de entrada. Não, a qualidade do material, o preço, ele não diz muito quando você vai falar de luxo ou não. Um acabamento natural, ele é muito mais valorizado no mundo da arquitetura do que algo que foi muito trabalhado, tal. Por quê? Ele traz a sensação da natureza, ele traz a textura do natural. E hoje é desacelerar. Então, o contato com a natureza, ele também traz. Então, tem a biofilia. Então, a biofilia é a decoração usando plantas. Então, tem plantas específicas, terapêuticas, para relaxar. Que legal. Os aromas, que ela vai trazer os aromas para sua casa. Então, o luxo silencioso é isso, é o luxo que você não vê. Então, não é uma casa luxuosa, hoje com a nova tendência, não é aquela casa que você entra e você fala, nossa, eu tô numa casa de rico. É uma casa que com o tempo ela vai construindo uma sensação de conforto e bem-estar. Isso é com o tempo. Então, você já deve ter entrado em alguma casa, em algum ambiente, que você fala, nossa, que gostoso que tá aqui. Exatamente. E você desacelera normalmente. Então, esse é um bom projeto. Então, diversos fatores vão interferir nisso. Mas ali, a soma de tudo que vai dizer se é um bom projeto ou não, a partir das sensações. É uma virada de chave ali que você entra num ambiente assim, você fala, opa, caramba, a percepção é muito nítida, né? Sim. Isso é muito legal. Sim. Então, porque hoje tá todo mundo muito exposto aos estímulos, o mundo tá muito acelerado. Muita informação, o imediatismo, né? Então, Legal. a gente vê até nos clientes, assim, o imediatismo, a ansiedade. Inclusive, o Pinterest, né? Muita Sim. gente, não vou contratar arquiteto, eu vejo tudo no Pinterest, vejo aqui, pego um pedreiro e faço. Fica com uma cara ali esteticamente, né, de ostentação, de luxo, mas a técnica, né, o conhecimento técnico é o que o Rafael falou, a sensação. Você, às vezes, nesse ambiente, você não vai se sentir tão confortável, com a sensação tão boa, quanto num ambiente tecnicamente correto em todos os sentidos, que vão te trazer ali essas sensações sem ser muito perceptível, mas que vai te dar o aconchego, né, porque tá corretamente ali, tecnicamente... Tudo projetado. Tem um exemplo que eu uso que poucas pessoas param para pensar. Hoje em dia tá muito assim, na moda, ambientes integrados. Então a cozinha integrada com a sala. Se você é uma pessoa sensível a ruído, esse tipo de construção não é indicada para você, porque o som vai reverberar.
né? Se você tá num local que tem muito barulho, ou a gente vai trabalhar um isolamento acústico, ou a sua casa não vai trabalhar muito forte o aconchego acústico a partir Você pode ter a planta para desestressar, mas você tá com o nervo. Me fez lembrar aquele desenho, não sei se é da época de vocês, um desenho do Pica-Pau, que toda vez que tocava o sino, o cara entrava em choque ali. Exatamente então é bem isso. Inclusive, esse é um exemplo. A gente tem um e-book, então, que é o Guia do Lar Bem Planejado. É bem uma introdução mesmo para as pessoas entenderem o porquê de cada escolha. É material mais educativo. Inclusive, quem quiser pode mandar os comentários, a gente dá de brinde para os ouvintes aqui do podcast. É um e-book que a gente vende online. Mas aqui também pra gente conseguir agregar, pra quem tá agregando a nós, a audiência, a gente disponibiliza, eu te mando e você tem a liberdade de mandar pra todo mundo. Fechou. E vamos lá, vamos falar vou usar os meus termos aqui, de cliente ranzinza. Tem uma frase que eu particularmente não concordo, não sei se vocês concordam, as pessoas falam assim, cliente sempre tem razão. E eu tô vendo que no projeto de vocês, acredito que não. Vocês já demitiram cliente? Vocês já falaram, não, esse projeto não vai acontecer? Mesmo que você estivesse ali precisando de dinheiro, mas vocês falaram, não vou assumir a bucha. Palavras minhas, tá? Sim, já aconteceu. Inclusive, a gente sempre fala sobre isso, né? Que é muito importante ser uma relação saudável, né? O nosso trabalho, a gente tá em contato com o cliente, às vezes por 1, 2 anos, né, dependendo do projeto. Então, não faz sentido nem para nós, nem para o cliente, se não for uma relação agradável. Então, quando a gente vê que tá desgastando, a gente tá tentando fazer nosso trabalho, às vezes a pessoa não entendeu, né, tá achando que tem algo errado, a comunicação não bateu, a gente entende que é melhor não ter mais, né, o vínculo, porque vai desgastar tanto para nós quanto para eles. Inclusive, a gente prefere quando isso acontece antes de começar a obra, porque a obra já é super estressante. Claro. Se a pessoa não estiver confiando na gente, não dá certo, vai ser super desgastante pro cliente, pra nós, não vai ser bacana, né? Então é muito melhor ele, às vezes, procurar um outro profissional ou pegar o nosso projeto, seguir da forma que ele preferir, porque não é interessante para nenhum dos lados. Então, precisa acontecer isso, né? Não é uma coisa E a tal transparência que vocês falaram, Exatamente. né? Sempre, a transparência é o ponto-chave, eu acho que de tudo. Legal. Então, eu tenho usado isso muito na minha vida pessoal. E assim, eu só tenho ganhado. Então, cada vez mais que eu sou transparente com as pessoas, eu recebo a transparência de volta. Isso gera uma conexão e é um ganha-ganha. E já aconteceu casos até, eu acho que, eu não sei se você se lembra, mas a gente fez a reunião com um cliente super arrogante, né, falava meio estranho com a esposa dele e tudo mais, e a gente falou, nossa, tomara que não feche. Então, porque assim, se eu vou ficar meses fazendo projeto, a gente vai para a prefeitura, depois eu vou ficar 1 ano tendo obra com uma pessoa que tem esse perfil, não é o meu perfil. Chega no domingo e fala, amanhã, segunda-feira, eu tenho que ir. Acabou o prazer do trabalho, né? Vira obrigação. E desgasta muito a gente. Então, isso é um conselho que eu dou até para as pessoas que vêm buscar orçamento com a gente. O escritório de arquitetura não vá pelo preço, vá pela sinergia, Sim, acho que em tudo. O que você sentiu. Tudo. E muitas vezes o cliente volta pra gente falando, o orçamento tá meio apertado. O principal é ele querer fechar com a gente. Você quer que nós sejamos seus arquitetos? Querem. Então, o resto a gente conversa. Existe a moeda que não é a moeda financeira. Exato. Então, existe toda essa parte que ela entra em jogo. A gente trabalha muito com as sensações. Então, tudo é uma equação complexa, porque não são só números, né? Então, tudo isso entra na equação também. E às vezes eu falo, indo pro lado de comércio, né? Às vezes tem o mesmo produto, tá um pouquinho mais caro, mas você compra por causa do atendimento, a simpatia, todo o contexto, né? Sim. Exato, eu sou assim também. Pra mim, a maior frustração pra mim é se não dá certo, se eu preciso fazer isso, porque a nossa felicidade é terminar o projeto, terminar a construção e o cliente estar feliz, estar contente com a gente, com o nosso trabalho. Se eu já vejo que isso ele já não tá rolando, é melhor parar por ali, porque
não vai se concretizar, né? Mas é muito, muito triste, eu fico muito chateada, porque a gente sempre quer realizar o nosso trabalho, na verdade, o nosso ganho ali, que não é financeiro, é ver os clientes satisfeitos. Sim, sem dúvida. Eu sempre falo que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Vale muito mais a pena esse. Exato. E aí agora eu vou entrar num momento de fofoca aqui. Não precisa falar nome, mas vamos lá. A gente falou que dá para despedir o cliente, mas já teve algum pedido, assim, totalmente fora do padrão, que vocês olharam um pro outro e falaram assim, é verdade, eles pediram ele mesmo. Tem algo nesse sentido? Não precisa citar nome. Como dizia o Nelson Rubens, ok, né? Sempre tem, né? Não, a gente foi numa reunião com os clientes que são muito queridos, inclusive, e eles nos pediram um bunker. Bunker? Um bunker. Então era um condomínio de aí, e eu fiquei querendo entender, né? A gente falou, não, um bunker? Nossa, mas eu nunca fiz um bunker, como que é? Pra quê? E a gente foi conversando com a cliente, tudo, e depois a gente foi entender que foi um pedido da filha dela. Como a gente trabalha muito com a escuta, então se a gente vai fazer o quarto da filha, então a gente traz pra reunião também, a gente tem que ter um filtro, claro, né? Mas esse caso veio da mãe dela, que trouxe um estranhamento muito grande. E depois que a gente entendeu que ela queria mais assim, uma passagem secreta, uma coisa porque ela é adolescente, a filha da nossa cliente. Mas no começo da conversa foi um bunker. E depois, numa segunda conversa com essa filha também desse cliente, a gente fez para eles no rooftop um ambiente de lareira, umas luzinhas que nem tem lá na Kelly, um ambiente mais de relaxar. E ela queria um escorregador para chegar até no andar de baixo. Caraca. Aí isso daí já foi descartado. Você foi descartado na hora. Pô, eu achei da hora. Mas eu os achei pais muito bom. barraram. Mas os pais barraram. Mas a parte do bunker, a gente não fez exatamente um bunker, mas a gente deu um jeito de atender o que ela queria, que era uma passagem secreta e algo do tipo. Que legal. Mas sempre tem alguma coisa inusitada e às vezes a gente tenta atender de alguma forma e às vezes a gente tenta com um jeitinho falar, olha, não vai ficar bom isso, vamos abandonar, porque senão vai estragar todo o projeto. Legal. E assim, eu frequento alguns grupos de empresários aqui de Jundiaí, né, de network, e muitas vezes nas conversas falam-se de cases de sucesso, mas falam também de desafios, de problemas que ocorreu desde o início do projeto, da empresa, até chegar nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho de desafio. Já teve alguns, de como resolveram, como que passa agora na cabeça marido e mulher, sócio, sócia, como é que é isso? Vários, né? Como empresa. Os famosos perrengues, né, que falam. Como empresa e nos próprios projetos também. Eu acho que dos projetos em obra, né? Obra tem muito problema e como o Rafael comentou no começo, o importante a gente sempre fala é resolver. Então, a gente sempre trabalha com parceiros que a gente sabe que são assim, né? Então, porque problema comprometido, todo mundo vai ter, a gente é humano, às vezes a gente erra. Então, os nossos parceiros hoje são super comprometidos. Se eles erram, eles são transparentes com a gente busca soluções juntos. Às vezes a gente erra, né? Já teve erro de projeto e o Rafael Lima, né, inclusive, que trabalha com a gente, avisa a gente dá um jeito juntos. Então esse é o que a gente sempre bate na tecla, né? Porque problema acontece muito em obra, não existe assim como, não é uma ciência exata. E como empresa tem também muitos perrengues que a gente tem que passar. Como empresa, eu acho que o perrengue é o dia a dia. Então, a gente manter uma empresa saudável, de separar o profissional do pessoal, que a empresa, né, são como pessoas diferentes, né? E a gente trabalha para a empresa, por mais que a empresa seja nossa, então, às vezes... um super-herói. Uma hora é o herói, outra hora é o jornalista, vamos dizer assim, né? E eu acho que a gente já começou ali nesses altos e baixos de empresa, né? A gente já começou com um super desafio que quando a gente se uniu para trabalhar junto, a gente tinha também o nosso casamento
Pra pagar a festa, a casa, a reforma, Na casa. tudo ao mesmo tempo. Então foi desafiador. E R$1.000 é a moeda base, né? Aí que a gente passou um pouco pelo que os clientes passam com reforma, com obra. Tem alguns clientes nossos, não a maioria, hoje é a minoria, mas já foi a maioria, que são casais jovens. Então, a gente vai, meu primeiro apartamento, vou reformar, mas tô com o casamento marcado. Isso é legal, porque foi exatamente o que a gente passou. Entendi. Então, a gente consegue se colocar muito na pele e a gente aprendeu com a gente também. Então, a gente já... Vivenciou aquilo, né? Vivenciando uma dor, assim, na pele, a gente entende... E a gente vai direcionando ele conforme, não só na parte técnica, mas com a nossa vivência também, para dar um conforto maior. E você falou de desafio, na parte de obras, o meu maior desafio foi uma vez que a gente pegou um apartamento que a gente teve que desmontar todos os móveis, colocar na garagem, fazer a obra e voltar todos os móveis no lugar, inclusive desmontar móveis planejados. Então isso foi... Caramba. Foi a primeira obra que eu peguei com a Laís. Eu sou traumatizado com essa obra. Foi bem desafiador. E foi o erro de saber falar não. Então... Entendi. Porque como a gente tava começando muito junto, vai aquela empolgação. Só vai, né? Fala sim pra tudo. E eu acho que o não, ele tem muito valor. Você saber impor seus limites e saber realmente o que vale a pena ou não, ele te diferencia também no mercado. Porque... essa obra eu não pegaria de jeito nenhum, nunca mais. Mas foi um aprendizado muito valioso. A gente cresceu muito depois disso. Cada projeto a gente tem um aprendizado. Mas esse foi disparado, assim, o que eu precisei de muito ajudante pra simplesmente tirar um móvel do lugar e pôr no outro. Entendi. Pra mim, o maior desafio foi da Kelly, porque tava tudo pronto ali, a parte onde a gente ia colocar as vitrines ali de comida. Tá. Já tava pronto as paredes, a marmoraria, tava tudo pronto. Eu medi 30 vezes pra ver se o espaço tava certo, porque foi deixado milimetricamente só o espaço das vitrines. E na hora que a gente foi encaixar, um dia antes da inauguração, à noite, não encaixava, não entrava. Meu Deus. Aí a gente teve que contar com os nossos parceiros, chamar a marmorista de última hora, chamar o empreiteiro, todo mundo, fazer uma força-tarefa para no outro dia de manhã cortar a pedra, cortar a parede, Meu Deus. dar acabamento, correr com tudo. As dimensões das especificações técnicas do equipamento estavam tudo batendo, mas ele tinha um pezinho Que era mais gordinho. que era mais gordinho, não coube. A gente tava numa pizzaria, né? A gente foi contratar um marmorista pra cortar pra gente no dia seguinte, 7 horas da manhã, era 9h30 da noite. Pra você ter E ele noção. respondeu, graças a Ele Deus. respondeu, só vai. No final tudo dá certo, né? Certo. O foco é sempre na resolução do problema. Perfeito, perfeito. E minha amiga, você comentou há pouco sobre o Pinterest, né? Hoje em dia, a gente vê a inteligência artificial atropelando o mundo. E aí, quem é leigo, chega e fala assim, não, deixa que eu faço, deixa que eu vejo, não sei o quê. Como que vocês dessa área da civil conseguem visualizar a IA? Ela ajuda, ela atrapalha, ela é um complemento, ela vai substituir? Como é a percepção de vocês no dia a dia? Eu acho que só vem pra agregar, né? Muita gente tem medo até, a gente é super a favor, a gente adora, é super Legal. adeptos. A gente usa muito para as nossas imagens renderizadas, melhora muito a resolução da imagem, o realismo da imagem. A gente usa também na parte de gerenciamento, hoje já tem IAs excelentes para esse lado, o Rafael pode falar melhor. E tem gente que tem escritórios, né, que não gostam, porque os clientes acham que podem fazer sozinhos, monta lá na IA o ambiente deles, mas eu adoro, porque a gente pede referências do como eles estão imaginando aquilo. Se ele já me manda de Você já IA, melhora o que eles fizeram, né? eu já sei o que ele quer. Claro, vou dar ali os meus toques Claro. de técnica e etc, mas eu já sei o que ele quer exatamente, né? Então, Já vem meio tá na mente mastigado, dele, né? já Legal. tá ali numa imagem. Então, eu acho super bacana. Eu adoro muito usar. Eu gosto muito de IA, estudo, sempre tenho que estudar. É difícil estudar IA, porque você estuda um dia, no outro já não vale. Exatamente. Então uma área complexa, mas na minha visão, vendo fora
do mercado de arquitetura e hoje sabendo como funciona, eu vejo que a IA nessa parte das imagens, ela veio muito para democratizar também a profissão. Antigamente, para você fazer uma boa imagem realista, você precisaria de um computador de 15, 20 mil reais e mais 5 horas por imagem. Então, isso vai encarecer muito o projeto. E na época, tô viajando, era o AutoCAD que ajudava um pouco mais ou tô muito velho? Já tô velho, né? Já entendi. Outras ferramentas. E outras ferramentas para fazer essa renderização. Então, a barreira de entrada, ela era maior para você conseguir trazer para o cliente o realismo, para ele ver o resultado final. Hoje em dia está muito mais acessível. Então, você pode fazer a parte técnica até no AutoCAD, que é um software que roda em um notebook sem nada de específico. E com a IA, você com um bom prompt vai conseguir trabalhar e trazer um realismo para essa imagem. Então, é algo muito bom, porque está democratizando também a profissão. E o que a Laís falou, facilita muito também para o cliente visualizar. Então, às vezes, em um briefing, em um bate-papo, a gente já pode fazer um rascunho ali, ver se é isso mesmo, pedir para a IA criar, falar mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, a comunicação ela fica mais fluida também. E a IA ela vem sempre para qualquer ferramenta, né? A IA nunca vai substituir um profissional. Eu não confiaria, não sei você, é que eu sou suspeito para falar. Não, claro. Mas de fazer uma obra com um projeto técnico feito por IA. Não, Né? Quem que vai se responsabilizar caso tenha alguma coisa errada? Então, assim, não substitui a parte de criatividade, a parte de como que você vai pedir para IA criar sensações. Entendi. Né? Como que você vai trazer um pouco da história? Falou, ele gosta muito da casa da avó, foi criado com a casa da avó. Aí ela não vai entender, ela tem referências muito assim norte-americanas de imagens. Entendi. E às vezes ela cria coisas mirabolantes que depois como que você vai executar isso, né? Uma luz ali, como que eu vou fazer essa luz sair desse móvel? Então, só pra isso que você falou dá um gancho também importante. Nos nossos projetos, então, você vai ver uma imagem realista, tudo, me apaixonei por essa cadeira. A gente só põe no projeto aquilo que a gente sabe onde vende. Tá. Então não existe a possibilidade de você gostar muito de uma coisa e a gente ter muita dificuldade para encontrar. Então, para você trazer também, porque o projeto ele aceita tudo. Sim. Né? Então você pode viajar na maionese, assim, e vai ter o projeto. Mas não é um projeto que vai ser viável. Entendi. Então a IA ela tem esse um pouquinho desse problema também. Calma. Gente, a gente tá chegando praticamente ao final do nosso programa, mas antes das considerações finais, os contatos de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho das pessoas, os novos clientes, os empresários que estão assistindo a gente, as pessoas que querem construir, reformar. Além da primeira dica que você falou do primeiro, o terreno e tal, que dicas vocês dariam para essas pessoas que têm, de repente, uma verba ali, que estão pensando em construir, em reformar? O que vocês falariam para esse pessoal? Quer falar primeiro? Pode falar. Olha, acho que é o mais importante, né? Se você é empresário, tem ali um orçamento já para investir ou numa casa dos sonhos ou num próximo negócio, é muito normal que você queira ter pressa. O momento de ter pressa não é no projeto. Projete com calma, tome as decisões com calma e a parte da obra é só execução. Entendi. Então acho que a regra de ouro é decisões são tomadas durante o projeto. A hora de obra é só executar o que já está no projeto. Legal, pra não mudar de última hora ali, né? Exatamente. Ou no meio do caminho. Isso daí sai muito mais caro, né? Muito mais... É muito melhor você mudar ali uma parede num papel do que depois você ter que quebrar uma parede e gastar todo o material. Realmente é no projeto que tem que tomar todas as decisões. Então não adianta mesmo ter pressa, querer correr, não ver com calma os detalhes e depois chegar lá na hora e não tá do jeito que você queria. Acho que essa é a melhor dica que poderíamos dar. Maravilha. Gente, foi uma honra receber vocês aqui, foi uma aula que a gente teve, né, de empreendedorismo, Cara, essa palavra pra mim ficou marcada, transparência, eu achei isso fundamental. Sim. Se eu fosse
bisbilhotar ou mudar e falar assim, LL, Transparência e Arquitetura. Ótimo, Ficou muito legal. Bom slogan aí. Ficou legal pra caramba. E eu queria que vocês deixassem as considerações finais, os contatos, redes sociais. O espaço é de vocês aí. Eu acho que se vocês gostaram, né, do papo, da nossa forma de trabalhar, vocês podem nos encontrar no Instagram como Laís Elevada _arquitetura. A gente tem lá nossos contatos, vai cair direto no WhatsApp do Rafael, que é o nosso comercial. Que legal. E vocês podem conversar, ver o que vocês querem. A gente gosta muito de ter esse bate-papo transparente com os clientes e muitas vezes a gente sai de uma reunião de orçamento falando, a gente já conseguiu acrescentar alguma coisa para eles. Pode ser que a gente não faça o projeto deles, mas a gente trouxe conhecimento, a gente trouxe alguma bagagem, o primeiro passo que eles têm que dar, e é isso que conta bastante pra gente. A sementinha ficou ali, A né? sementinha. Legal. Bom, tem o nosso site também, que é arquitetura.com.br. Lá tem um pouco dos nossos projetos também no Instagram, mas o nosso um pouquinho do dia a dia, que é bem legal de acompanhar também. Nos stories a gente sempre tá postando. E tem o botãozinho lá do WhatsApp, mas se alguém quiser entrar direto em contato do WhatsApp, o DDD é 11 97251 4047. E fique à vontade, tirar dúvidas, a gente pode estudar o seu caso juntos, ver se é um bom momento ou não para iniciar esse projeto ou começar um novo negócio. Então a gente tem capacidade técnica para fazer todo esse estudo. Perfeito. Gente, mais uma vez, gratidão. E eu quero trazer vocês mais vezes aqui para falar de novos projetos e novos sonhos realizados. Com certeza. Tá bom? Vai ser um prazer. A gente que agradece muito pelo convite. Maravilha. Muito felizes. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que esse programa estava especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que apoiam o nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como os profissionais da LL Arquitetura. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaiser. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa. Antes de responder, então a gente trouxe uma lembrancinha. Oh, que legal. Eu vi que agora o pessoal tem trazido cada podcast um presente, exato, né? A gente não podia Vou ficar de abrir fora. aqui antes da gente começar, então. Vamos lá. O que temos aqui de top? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui na câmera. Precisa tomar cuidado. Ó, que legal. Deixa eu tirar. Uma vela aromática. Que bacana, Ambiente eu mais adoro. gostoso. Olha que legal. Para os clientes ficarem zen no final do projeto. Show, nossa, perfeito. Olha só. Valeu, gente. Cada podcast um presente, vou deixar aqui no cantinho. Maravilha, obrigado.